Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do meu canal do Professor Kleber Paixão. Você já me conhece, não vai ficar me apresentando, já está cansado de saber quem eu sou. Pois bem, se você gosta do conteúdo do canal, desse canal, ajuda ele a crescer. Então, como que você faz? Nos vídeos, você se inscreva no canal, primeiramente, e marca no sininho para você receber novas notificações. Mas na notificação, clica lá e coloca todos, para que você receba todas as notificações sobre qualquer vídeo que eu lançar, tá bom? Ou o vídeo completo ou shorts, aí você vai conseguir acessar. Deixa sempre seu comentário no vídeo, comentário positivo, o que você achou do vídeo. E deixa seu comentário. E se quiser, seja membro do canal. Seja membro do canal, ajuda financeiramente o canal a crescer. Esse microfone, esse fone de ouvido, que ele é muito bom. Eu comprei uns tempos atrás, ele é muito bom. Ele dá um retorno muito bom. Só esses músicos que esses músicos eles utilizam esse fone. Eu descobri na internet. Então, tudo isso é fruto do canal, é fruto da ajuda de vocês, tá bom? Quiser cursar teologia comigo, você me chama no WhatsApp, eu explico tudo para vocês. Se preparem para dezembro, eu vou fazer um Black Friday. Vou fazer uma mega promoção aí para quem quiser fazer o curso de teologia comigo e até um pouco mais barato. Se prepare para dezembro. Fica de olho nos vídeos. Eu vou fazer uma promoção top para dezembro. Começou dezembro, eu lanço um vídeo aqui no meu canal fazendo uma baita de uma promoção. Você vai ter que aproveitar, porque o próximo ano provavelmente vai estar um pouquinho mais caro. Dito isso, esse é o recado. Segundo recado, vamos lá, pedidos de oração. Eu quero pedir oração pelo meu filho. O meu filho joga bola, foi querer jogar bola na escola, na educação física. Caiu, bateu o joelho, rachou o joelho, na rótula do joelho, rachou. E foi levado lá no São Luís, no Hospital São Luís, e o médico conseguiu diagnosticar isso. E aí tá com aquela tala gigante na perna e tá imobilizado, vai durar 2 semanas aí no sofá, sofá, na cama e tudo mais. Preciso de oração, para que não precise fazer cirurgia, porque o médico falou que se daqui 2, 3 semanas voltar no médico e ainda tiver ali e não grudar o osso, vai ter que fazer uma cirurgia. Eu não quero que isso aconteça. Então peço encarecidamente que ore pelo meu filho, né? Meu filho, não é porque é meu filho não, mas o meu lindão é um orgulho aqui da casa. Eu e minha esposa, a gente comenta o orgulho do bom filho que Deus nos deu. É um menino educado, eu fiquei muito contente que minha esposa foi na reunião de professores e a professora, a diretora falou assim, aqui na escola a gente fica bobo com o nível de educação que o Uriel tem. O Uriel é muito educado, muito bonzinho, muito educado. Falou, vocês estão de parabéns. E eu fico muito contente com isso. É um orgulho saber que educamos o nosso filho no caminho certo, né? Respeitar o próximo, amar o próximo, isso é importante. Então ore por ele. Eu peço oração também. Ontem aqui em São Paulo teve uma explosão na Zona Leste, aqui perto aqui no Celso Garcia. E muitas pessoas, e eu vi vídeos hoje na internet, no TikTok, pessoas perderam suas casas. Teve uma casa de uma moça, explodiu, perdeu tudo, a casa dela tá toda destruída. E na hora que eu vi o vídeo, me cortou o coração, comecei a chorar, porque eu sou chorão, né? E eu fiquei muito triste com isso. Orem por essas pessoas, orem. Deus tenha misericórdia deles, que eles consigam reconstruir a vida. É difícil, gente. Você ter sua casinha, ter suas coisinhas lá e quebrar tudo, destruir tudo, isso é de doer o coração. Orar por aquele cidade lá no Paraná, é Paraná, se não me engano, né? Que passou o vendaval lá e destruiu tudo. Vamos orar. Não é só pela irmandade que está lá, vamos orar. Vamos orar por todas as pessoas que estão lá. Perder tudo, perder as casas, perder tudo, gente, é uma coisa muito triste. É muito triste. Vamos orar. Vamos orar que Deus tenha misericórdia de todos eles. Para que Deus tenha misericórdia, que a sua bondade, sua providência alcance eles lá, né? Tem um cooperador,
que agora, cooperador não, ele era cooperador de jovens, agora é ancião, do Etelvina, aqui na Zona Leste de São Paulo, o Samuel. Eu gosto muito do Samuel, eu acho ele um bom pregador. E ele merecia realmente para ser ancião, ele era cooperador de jovens, um bom cooperador de jovens. Liberto, eu lembro que um dia ele me viu lá em Jacareí, e eu levantei na comum, na frente do saudoso irmão Joel, lá de Jacareí, numa igreja lá. Esse irmão Joel é um ancião bravo, um bravão, tu não tinha medo de testemunhar. E eu era doido, eu era auxiliar de jovem, gente, eu era doido. E tu me fala, ninguém levanta na frente do irmão Joel. Eu levanto. Não era arrogância, era coragem. Eu levantei, levei saudação para minha comum, contei 2 obras. Aí o irmão Samuel tava nesse culto. O irmão Samuel falou, vai lá no teu vino contar essas obras. Me abraçou lá. E ele é muito gente boa, muito na linguagem nossa ceceberiana, ele é um irmão muito liberto, um irmão muito prazeroso, muito receptivo, dava liberdade até para os irmãos que muitas vezes nem ministério tinha, era um homem muito liberto. E ele tá passando uma situação muito triste, tá com câncer. E você vê os vídeos na internet, é muito triste. Ele doente lá. Vamos orar por ele. Eu peço oração. Esse canal agora ele tem alcance, né? Mundial. Esses dias teve irmãos novamente da Espanha que entrou em contato comigo. Teve irmãos da Alemanha, teve irmãos da Itália, né, que entrou em contato comigo. Irmãos dos Estados Unidos. Então assim, é, tá, o vídeo tá viajando para lá e para cá. Então peço oração. E teve até irmãos de bem longe, do Macapá, que entrou em contato comigo. Vai começar a estudar comigo. Então, é muito gratificante saber que o vídeo, o trabalho, alcança o Brasil e o mundo inteiro, né? Então, dito isso, eu peço oração pelo irmão Samuel. Que Deus tenha. Eu já tive câncer, tive um câncer cerebral. Eu sei o quanto que é dolorido para a família e para a própria pessoa que está doente. É muito, gente, é terrível essa doença. Vamos orar. Deus tem poder de fazer uma grande obra. Eu acredito na providência de Deus. Não sei se vocês, irmão. Eu acredito que Deus faz obras. Eu acredito na providência divina. Eu acredito no milagre de Deus. Eu acredito. Eu acredito. Vamos orar. Deus tem poder de fazer uma grande obra com o irmão Samuel. Eu até me seguro um pouco, me emociono, porque eu vi um vídeo dele no TikTok, a mulher dele cuidando dele e ele doente na cama. E agora que ele veio para ser ancião e ele está na situação, é muito triste. Vamos orar por ele. Tá muito enfermo. Tá bom? Isso. Já pedi as orações. E a Bíblia diz: alegrai-vos com os que se alegram e. Desculpa, acabei me emocionando um pouco. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Nós vamos chorar com o irmão Samuel, com a família dele, mas o dia que Deus dá vitória para ele, nós vamos se alegrar. O dia que Deus curar ele, nós vamos se alegrar. E se Deus, pela sua infinita misericórdia, né, pela sua infinita bondade. E vamos se alegrar também, porque Deus me deu uma vitória essa semana. Deus me deu uma vitória. Eu recebi a notícia que eu ganhei uma bolsa. Gente, meu dinheiro tava acabando. Não tinha mais um tostão. E aí eu tava comentando aqui com a minha esposa. Eu acho que eu não vou ganhar a bolsa. E eu vou ter que trancar o mestrado. Comecei um segundo mestrado, né? E eu falei, eu vou ter que trancar. E eu fui orar a Deus. Eu orei a Deus e falei com Deus. Porque a gente tem que falar com Deus. O único ser provedor e ajudador é Deus. Ele é o nosso consolador. Tem que falar com ele. E eu falei com Deus. Falei, Deus, tem misericórdia. Meu pai, olha a minha situação. Acabou meu dinheiro. Se é da tua vontade que eu tranque, eu vou trancar. Ter poder de criar um caminho novo. E aí, nessa semana, eu recebi abri uma nova projeto de bolsa. Aí eu pensei na hora, eu vou mandar e-mail. Eu vou mandar e-mail depois vou fazer esse pedido. Só que aí no dia, na quinta-feira, eu tive aula. Na quinta-feira, não sei se foi a passada ou retrasada, eu tive aula, né? Eu fui pro mestrado, tive aula. Quando acabou a primeira aula da parte da manhã, o meu orientador falou, Kleber, você tem que mandar um e-mail urgente, Kleber. Eu falei, mas eu tenho que dar aula lá em São José. Kleber, não tem jeito, tem que mandar um e-mail. E eu, tá bom, eu voltei pra casa, né, aqui tá tudo no meu computador, aí mandei e-mail.
E aí, no outro dia, Deus deu a vitória, recebi a notícia que eu ganhei a bolsa, né? Ou seja, ela vai cobrir os custos da mensalidade. E eu estou muito feliz com isso. O nosso Deus é um Deus amoroso, misericordioso, e tudo isso é graça. É graça. É o favor de Deus. Favor de Deus. Eu sou feliz em ser agraciado e sou feliz em poder glorificá-lo por mais um benefício, por mais um bem, uma bondade dele que ele fez por graça. Não tinha obrigação nenhuma de fazer, mas por graça ele fez, por misericórdia ele fez. Então estou muito contente. Então, ore por mim para que eu possa zelar da bolsa certinho, fazer tudo que tem que fazer. Já mandei a documentação, mas se precisar mandar mais alguma outra coisa, fazer qualquer outra coisa, para que Deus me dê sabedoria, fazer tudo certinho, para não perder a bolsa. Tá bom? Ore por mim. O semestre acabou, falta só mais 2 artigos para entregar e acaba o semestre. E aí, próximo semestre vai ser mais pesado ainda, que eu vou ter que estudar quarta e quinta, né? Quarta o dia inteiro e quinta o dia inteiro. Praticamente quarta e quinta. Eu fiz a rematrícula hoje, quarta e quinta, ficar o dia inteiro na faculdade. É luta, mas no futuro vale a pena. Quando eu falo alguns vídeos, eu falo aqui do que Deus agrada de fazer. Um dia um irmão escreveu, não sei se é irmão, não sei, escreveu no comentário: você é muito orgulhoso, você fica falando do que você fez, não. É carteirada. Eu falei: não, isso é benefício, é bondade de Deus. Porque da onde eu vim, e para onde a minha vida estava encaminhando quando eu era mocinho, é tudo bondade de Deus. Bondade de Deus, gente. É bondade de Deus. É bondade de Deus, né? Então, toda a pobreza que eu passei. E quando eu pensei que eu ia pro mundão e fazer um monte de coisa errada, Deus me converteu meu coração. E mesmo assim ainda continuei passando muita pobreza solteiro. E depois Deus casado, Deus me dá tantos cursos, tantos certificados, diplomas, eu tenho que falar com alegria, glorificar a Deus. Tem gente que fica contente pelo carro novo que tem, a casa nova que tem, e eu fico feliz porque Deus me dá essa graça de estudar. É uma graça que Ele me deu. Eu gosto de estudar, gosto de ler, gosto de pesquisar, gosto disso, eu gosto desse mundo. E isso é bom pra mim, faz bem pra mim. E então é isso, eu glorifico a Deus, não é arrogância, é alegria saber que Deus deu essa condição. Hoje vai ser um bate-papo, tá? Vai ser um bate-papo, uma conversa boa entre nós. E hoje uma pessoa entrou em contato comigo e resolveu um problema, questão de podcast, tal. E a pessoa falou uma coisa importante e na hora eu discordei dele e rebati. A pessoa falou assim: você não, no dia que você estiver na presença de Cristo, o diploma seu não vai te salvar. Os seus diplomas, o seu certificado não vai te levar para o céu. E eu falei para ele: eu concordo. Mas no dia do julgamento, Deus vai perguntar: o que que você fez com os seus diplomas? O que que você fez com os seus diplomas? E o pedreiro, Deus vai perguntar: você sendo pedreiro, o que que você fez para a glória de Deus sendo pedreiro? Deus vai perguntar pro banqueiro: você sendo banqueiro, o que que você fez sendo banqueiro para a glória de Deus? Você sendo que limpa a casa você é uma doméstica, o que que você fez para glorificar Deus sendo doméstica? Nenhuma qualidade nossa vai fazer a gente entrar para o céu, porque a gente entra para o céu pela graça, por misericórdia, por graça, no sangue de Cristo. Mas Deus há de cobrar de nós o que nós fizemos por meio do nosso corpo. Diz lá o texto. Deus vai julgar tudo que nós fizemos pelo meio do nosso corpo. O que que você fez com o seu corpo? Como que você utilizou ele para ser templo de morada do Espírito? Como você utilizou ele para a glória de Deus? A Bíblia diz que tudo que fazei para a glória de Deus. O que que você está fazendo com o que Deus dá para você para a glória de Deus? Até você que é abençoado financeiramente, você tem muito dinheiro, Deus te abençoou. Você é uma pessoa que tem dinheiro. O que que você está fazendo com o dinheiro que Deus te deu? É uma pergunta que não quer calar. É uma pergunta que não quer calar. O que que você anda fazendo? Né? A mesma coisa, ser ancião não faz você entrar no céu, mas Deus vai cobrar de você. Você sendo ancião, o que que você fez para glorificar a Deus? Deus, eu não fiz muita coisa. Eu tirei liberdade de um monte de gente injustamente, humilhei as pessoas em reunião, mandei no culto as pessoas calar a boca, fui um déspota, fui um ancião déspota. Você não fez nada para glorificar Deus.
Agora, não, senhor, eu sendo ancião, eu atendi os cultos, pastoreei a igreja, cuidei da irmandade, cuidei com amor, muitas das vezes sofri o dano para que a irmandade não sofresse, sabe? Eu sempre me coloquei no lugar do outro. Aí você fez coisa boa com o seu ministério. O ministério não vai te levar para o céu, mas Deus vai te cobrar. O que, que você fez com o seu ministério para a glória de Deus? Isso será cobrado. E é isso importante para a gente pensar. E também quando nós falamos assim, a Bíblia diz, santificado seja o teu nome. O nome de Deus já é santo. Como que a gente santifica o nome de Deus? O nome de Deus já é santo. Deus já é santo por natureza. O ser dele é santo. Como que nós santificamos o nome de Deus? O nome de Deus é santificado através dos seus adoradores. Eu santifico o nome de Deus quando eu vivo uma vida pia, uma vida crente, tendo perdão e sendo perdoado, tendo misericórdia e recebendo misericórdia, amando o meu próximo, me colocando no lugar do meu próximo, ajudando o meu próximo. Aí eu tô santificando o nome de Deus. Mas tem muita gente que blasfema do nome de Deus. Coloca o nome de Deus no lugar que não era para estar. Quantos que falso profeta que você vê aí na internet que faz com que o nome de Deus é zombado por causa dele? Ele não está santificando o nome de Deus. Ele não está fazendo piadinha, fazendo piada, zombando, ensinando a igreja a ficar latindo dentro da igreja, rosnando dentro da igreja, imitando o leão dentro da igreja. Isso é santificar o nome de Deus? As pessoas estão zombando. As pessoas fazem stand-up, ganham dinheiro fazendo stand-up com as coisas de Deus. Com as coisas de Deus fazendo stand-up. Não tem aquele lá, o manto lá. Ele ganhou milhões de dinheiro fazendo piada no YouTube. Quando ele ganhou tanto dinheiro suficiente, você vê que ele não faz mais vídeo tanto. Você já percebeu que ele não faz tanto vídeo assim? Que ele não precisa mais. Ele zombou, ele usou. Ele usou o nome de Deus como se fosse algo para ser usado, algo supérfluo. É isso. Ele não fez para a glória de Deus. Quando eu falo aqui no meu canal que o meu canal é feito para a glória de Deus. Para a glória de Deus. As aulas que eu ministro aqui, ó. Igual eu tenho um amigo meu, cooperador jovens. Eu até peço perdão, tô barbado. Barbudão aqui. Porque eu vou fazer a barba amanhã de manhã. Amanhã eu vou arrumar o cabelo, fazer a barba, porque amanhã vamos congregar em uma reunião na mocidade. Inclusive, quem vai atender é um irmão muito, muito abençoado por Deus, biblicamente, teologicamente, um bom pregador. Ele vai estar lá. À noite ele vai atender numa reunião de jovens à noite. Eu vou estar lá também. Então eu quero estar junto com os irmãos. E esse cooperador de jovens vai me levar lá. Ele é o único irmão de ministério que me entende. É o único. É difícil encontrar um irmão de ministério para me entender. Esse cooperador de jovens, ele me entende. Porque você explica a situação para ele, ele se coloca no seu lugar. E ele sempre fala assim, Kleber, eu não entendo porque o seu canal não cresce. Ele fala assim. Ele fala assim. Se vocês acharem que eu estiver mentindo, ele pode falar até para vocês um dia. Ele fala assim, eu não entendo como o seu canal não cresce. Por que um canal muitas vezes tem um canal de fofoca, de mexerico, um canal que faz um monte de coisa errada e tem milhões de seguidores, inclusive seguidores da congregação? Como que o meu canal, que eu divulgo boa aula, ensino bíblico, faço tudo aqui pro bem, e a aula que eu ministro aqui é uma aula que eu ministrarei na faculdade. Você vê a última aula que eu ministrei sobre o Espírito Santo? Eu daria na faculdade aquela aula. Você tá entendendo? E de forma gratuita. E aí ele falou, eu não entendo que o seu canal não cresce. E aí nós estávamos conversando sobre isso. O quanto que o nosso marketing, o marketing CCB é muito ruim. O nosso marketing é muito ruim. Nós não divulgamos os nossos. Nós não divulgamos coisas boas. Hoje eu entrei numa live no TikTok de um irmão, ele tem um canal no YouTube e no TikTok. E na hora que eu entrei, eu vi ele falando assim, ó, nós temos bastante pessoas importantes aqui na coração que tá ajudando a igreja. Aí ele falou, temos o irmão Kleber. Até entendo, eu concordo com ele. Mas assim, ok, tem o irmão Kleber, mas o que você faz para divulgar o trabalho dele? Como que você faz para divulgar o trabalho? Tem um irmãozinho que estuda comigo, ele lá de São José dos Campos. Inclusive, se ele estiver vendo esse vídeo, Deus que te abençoe. Esse irmãozinho, ele, na aula, ele assiste, ele estuda comigo em 2 cursos, o presencial e o EAD. Ele está lá, ele tira foto, ele divulga no canal dele, ele fala para todo mundo, ó, o curso lá é muito bom, ele divulga o meu trabalho, ele me ajuda, vocês não estão entendendo. Quando eu chego em São José, eu desço num ponto lá e fico esperando. Ele passa com o carro lá e me pega.
Me leva pra ministrar o curso. Depois, na volta, ele me leva pra estação. Esse irmãozinho, quando eu chego lá, quando ele passa no ponto pra me pegar, eu entro dentro do carro, ele fala, tá aqui um lanche, uma torta. Ele leva uma torta, porque ele tem uma loja lá no shopping lá de São José dos Campos. Inclusive, eu indico a loja dele. Ele tem uma loja lá de doces, de salgados. Ele e a esposa dele. Ele leva um salgado pra mim, uma Coca-Cola, e fala, come aí pro irmão se alimentar, que o irmão veio com fome. Tá o dia inteiro na rua. Isso é caridade. Eu fico impressionado. Eu falei, irmão, pelo amor de Deus, não precisa fazer isso todo dia, não, irmão, pelo amor de Deus. Eu falei, não, faço sim, com o maior prazer. Olha o nível, olha a mentalidade do irmão. Essa mentalidade nós perdemos. Nós não ajudamos os nossos, não divulgamos os nossos, não ajudamos os nossos. Então, tem um irmão Kleber. Ok, mas o que você anda fazendo pra divulgar o trabalho dele? Você já chamou eu pra uma live sua no seu canal lá, pra me falar, pra divulgar, pra me mostrar pra Irmandade que tem gente trabalhando, que tem gente atuando nos bastidores? Nosso marketing é muito ruim. Por isso que na internet só aparece coisa ruim nossa. Ah, uma pregação que estava errada, ou alguma coisa no culto, aí as pessoas fazem vídeo zombando, fazendo piada. Mas não divulgamos coisa boa. Por que uma pregação boa ninguém grava e divulga? Esse dia eu fui num culto, eu atendi da graça de atender o culto, pregar uma palavra bíblica, exegética, e no poder do Espírito Santo. Tinha duas pessoas famosas que tinham canais lá. Eu não entendi. Por que aquelas duas pessoas não comentou? Em lugar nenhum, canal nenhum comentou. Eu tava num culto que o irmão Kleber tava lá. E a palavra foi bíblica. Então, ou seja, tem palavra bíblica na igreja. Por que ninguém divulgou? Por que ninguém comentou? Canal gigante. Então, assim, eu não entendo. O nosso marketing é muito ruim. Agora, se fosse uma pregação errada, se eu fosse nesse culto e tivesse pregado uma heresia, eles falavam, o Kleber foi no culto e pregou uma heresia. E divulgava. Nós divulgamos só o mal. Eu sempre falo, o hater é de Satanás. O hater dentro do nosso. O crente não pode ser hater. Então, crente é hater. Então não é crente, é do demônio. A gente tem que ser divulgador de boas novas. Bem-aventurados os pés que trazem boas novas. Nós somos anunciadores de boas novas. Tem coisa boa. É igual lá no César Cavalcante. César Cavalcante chegou para mim e falou assim: ô irmão Kleber, tem então algum pregador que expõe a Bíblia? Eu falei: tem. Tem um irmão lá em São Miguel, lá no Jardim dos Ipê, tem. Ele expõe a Bíblia biblicamente. Eu fui num culto com ele no Jardim Iva, ele pregou biblicamente. Gálatas 5, que é um texto difícil de explicar. É difícil. Eu sou pregador e teólogo, eu posso dizer, é difícil. E ele explicou certo sem errar uma letra. Então tem pregador. Então a gente não divulga os nossos. A gente não divulga. Tem irmãos aqui também que são bíblicos em vários cultos aí, eu não posso divulgar, porque se eu falar o nome dele, vão começar a perseguir ele lá na comum dele. Eu não posso divulgar. A gente tem que ter divulgação de boas coisas no nosso meio, de boas práticas no nosso meio. Precisa melhorar o nosso marketing. Precisa melhorar o nosso marketing. Quantos influencers da CB tem no canal, no Instagram, que tem 15, 30, 40 mil seguidores no Instagram? Vê se ele chamou e falou: esse aqui é o irmão Kleber, ó, ele é da igreja que nós frequentamos. Ó, ele vai expor alguma coisa aqui, fazer uma live comigo. Não divulga. Nós não ajudamos os nossos, nós não ajudamos a igreja. As pessoas falam assim: eu frequento a igreja, tal. Mas ele não faz para ajudar ela. Gente, olha o êxodo que tá tendo no nosso meio. Olha o tanto de irmão de ministério que tá se despedindo no nosso meio. E eu falei até hoje para um irmão de ministério amigo meu. A pessoa, ele fica magoado com a igreja, ele não se sente bem. E aí o que ele faz? Eu vou entregar o ministério. Antigamente a pessoa só entregava, vazava. Hoje em dia o que eles estão fazendo? Eles pegam um culto para se despedir. Faz uma carta para ler no culto. E aí, ou sem querer, ou pede pra alguém, aí eu já não posso confirmar. Ou pede pra alguém gravar, ele se despedindo. Ó, hoje é o meu último culto, tô entregando a carta, conheci o verdadeiro evangelho, tal, tô indo embora. E aí grava. E aí isso vai pra internet. Aí o marketing funciona. Aí todo mundo fica sabendo que ele foi embora. Dá, gente. Aí todo dia uma irmã da propriedade foi embora. O cooperador foi embora, o diácono foi embora, o cooperador já foi embora. A gente tá tendo um êxodo de mãos de ministério e de irmandade indo embora. Semana passada teve 3 irmãos de ministério falando que quer ir embora, que quer entregar o ministério. E eu toda hora aconselhando eles que não faz isso não, irmão. Faz isso não, pelo amor de Deus, não faz isso não.
Zela um pouquinho mais, tenta se esforçar um pouquinho mais. Sabe? E a gente acha isso bonito? A gente acha isso certo? Não, não é certo, irmão. O nosso marketing é ruim. Eu já disse isso pra muita gente. Já falei pra muita gente. No nosso marketing, nós não ajudamos os nossos. O meu canal do YouTube tem. é, não chegou a 6 mil, 5.700 agora chegou, graças a Deus. Louvado seja Deus. Tô lutando até o final do ano, até o final de dezembro eu chegar a 6 mil, é o meu sonho. Agora tem canal aí que tem. Canal de Irmãos da CB tem 25 mil de seguidor, 30 mil seguidores, 60 mil seguidores. Pergunta pro cara lá, por que ele não leva eu pra ajudar eles lá? Ó, vamos divulgar o trabalho desse irmão aqui, ele tá tentando ajudar, tal, tal, tal. A gente não faz isso. A gente só pensa na gente. Eu já convidei várias pessoas no meu canal aqui. Não sei, a maioria não acaba não aceitando, porque tem medo. Mas convidei vários irmãos no meu canal pra divulgar o trabalho deles no meu canal. São crentes da igreja que frequentamos, do nosso meio, e tem um trabalho importante que faz. Tem duas lives minhas aqui, uma do irmãozinho que é químico, que está se formando em química, né? E ele falou tudo sobre o SUS. Essas, altamente relevante essa live. Para que todas as pessoas entendam como que funciona o SUS. Um irmãozinho nosso, na nossa igreja, explicando. Tem um outro, uma live que eu fiz com um diácono. Ele é psicólogo, ele é diácono, mas é psicólogo. E ele esteve aqui no meu canal e fez uma live. Explicou um monte de coisa. Inclusive sobre sexualidade, coisa que no nosso meio tem um monte de tabu, um monte de coisa. As pessoas se divorciam por vários motivos, mas ninguém quer comentar nada. Mas ele explicou no meu canal. Por que eu fiz isso? Para divulgar o bom trabalho das pessoas. Para divulgar o bom trabalho. Agora vê se no Instagram, no YouTube, alguém espera, vamos chamar o Mon Kleber, que ele tá fazendo um bom trabalho, vamos divulgar o trabalho dele aqui. Ninguém quer divulgar. Você tá entendendo? Então, assim, as coisas não estão andando. O nosso marketing, gente, é muito ruim. O nosso marketing é muito ruim. Ainda assim, o que, que pode melhorar? Eu falei no último vídeo, vou repetir novamente. O que poderia melhorar, o que, que pode ser corrigido no nosso meio? O nosso marketing precisa melhorar. E aí só depende de nós mesmos, né? Só depende de nós mesmos. Eu tenho um vídeo, tem um comentário de uma pessoa que falou assim: é, eu tava assistindo um vídeo aonde o irmão Paulinho estava perguntando para a Irmandade por que tá todo mundo embora. E no vídeo as pessoas falaram um monte de coisa, não souberam falar, falaram um monte de coisa, estão indo embora por causa de celular, um monte de bobeira. E não souberam falar. Na hora que acabou o vídeo, o próprio YouTube recomendou o teu vídeo, irmão Kleber. Aí eu fui no teu vídeo, assisti ele e comecei a seguir o teu canal. E eu vi que o canal é bom. Ou seja, ele não me conhecia. Ele não sabia que eu existia. Você tá entendendo? Mas por que que eu tô querendo dizer? Pra mostrar pra vocês, gente, como é que ainda precisa ainda o nosso marketing melhorar. Agora, se fosse uma fofoca, se fosse um mexerico, você não acha que todo mundo não ia me conhecer? Se eu fosse o maior fofoqueiro de todos os tempos, o maior mexeriqueiro de todos os tempos, que eu chegasse aqui no meu canal, xingasse todo mundo, que falasse um monte de coisa, fosse arrogante, soberbo, prepotente e xingando todo mundo, mandando tudo. Se eu fizesse isso aqui, entendeu? E se eu fizesse isso aqui? O meu canal estaria explodindo. O meu canal estaria explodindo. Nosso marketing é muito ruim, irmãos. Nosso marketing é muito ruim. O vídeo que eu gravei esse dia, eu postei, ó, um vídeo lá do Paulinho tem 13 mil visualização. Não, já chegou a 14, se eu não me engano. É, eu entrei hoje lá no meu estúdio, 14 mil. Olha que interessante. O outro vídeo que eu fiz sobre o Espírito Santo, ninguém assistiu. Poucas pessoas assistiram. Sobre o Espírito Santo. Sobre o Espírito Santo. Ninguém assistiu. Você tá entendendo como que funciona a mente? Nosso marketing é muito ruim. Precisa melhorar. A gente não tem. A gente não divulga, a gente não fala. Tem irmãos entrando em contato comigo falando assim, irmão Kleber, indica pra mim umas 3 igrejas pra mim ir ouvir a palavra e ouvir uma palavra bíblica. As pessoas mandam mensagem pra mim assim. Aí eu tenho que falar, vai lá na igreja tal, vai indicando tal. Eu vou fazendo indicação. Não pode, essas coisas não podiam acontecer. Todas as igrejas deviam se esforçar.
Todo pregador deve se esforçar para melhorar. Ora a Deus, Senhor, faz eu melhorar minha pregação. Abre minha mente, Senhor, para me explicar o texto para a igreja. Eu não sei, mas tu vai me ensinar. É só um pouco de esforço, boa vontade. Então, assim, primeiramente, marketing, melhorar. Eu falei e vou repetir novamente. Uma escola dominical, mesmo que não fosse no domingo, porque tem reunião de jovens, mas fazer de sábado de manhã. Fazer um grupo de rodízio de irmãos. Pode ser irmãos de ministério ou até mesmo sem ministério, no meu caso. Pode me chamar lá, eu ministro a aula lá. E garanto que a igreja vai aprender, garanto. E não é palavra difícil, não é nada disso, não vai falar filosoficamente, mas uma aula consistente e todas as pessoas, desde a pessoa que sabe ler e escrever, ou até a pessoa mais estudada, ela vai entender a aula. Ela vai entender. Vai por mim. E isso fazia as pessoas ter apreço pela palavra, apreço pela Sagrada Escritura. Então, isso é um ponto. Nos nossos documentos oficiais, a gente tinha que ser um pouco mais consistente. A gente não pode ser tão simples. Simplista, sabe? Simplista, idolatria, simplicidade. Tem que parar com essa idolatria e simplicidade. No documento oficial, porque quem vai ler não é só pessoas de dentro que vai ler. Pessoas de fora vão ler também. Então a gente precisa fazer um documento mais consistente. Um documento, todos os documentos que for escrever, mais consistente, biblicamente e teologicamente. E todo documento que for escrever, que vai pro site oficialmente, tem que passar na mão de um teólogo para ele ler e falar: isso aqui tá bom, isso aqui tá ruim, isso precisa melhorar. Precisa fazer um filtro. Não pode escrever qualquer coisa e mandar. Porque depois que chegou na internet, acabou. Não sai da internet. Então, vamos assim, era possível melhorar isso. E a Irmandade também ajudar os irmãos de ministério. É muito fácil você ficar criticando. É muito fácil você ficar criticando. Muitas das vezes esse irmão de ministério, ele não tem condição financeira. Pode acontecer isso também. Não tem condição financeira. Compra um curso pra ele, compra uma bíblia de estudo, dá pra ele. Ó, compra um comentário bíblico, dá pra ele. Fala: irmão, isso aqui é um comentário bíblico pro irmão de presente. Presentei o teu irmão de ministério. Ajuda ele, ora por ele. Ora por ele, apresenta ele na mão de Deus, pra Deus guardar ele, pra Deus proteger ele, pra Deus abrir a mente dele. Então o povo de Deus precisa melhorar também ajudando o ministério. A igreja, o ministério pastoreia a igreja, mas a igreja também, de certa forma, pastoreia o irmão de ministério. Você tá entendendo? É uma troca de amor recíproca. Ida e volta, bate, vai e volta. O amor não fica, não bate e fica. Ele vai lá e volta. Você ama e é amado. Ponto. E ama também. E vai assim. Então, tem como dar uma melhorada na igreja. Tem como a gente pensar melhor a respeito da igreja. Tem como. Mas ele precisa de ter uma boa vontade. A gente não pode ter ideias brilhantes, mandar ideias e chegar lá no próprio Ministério do Brás e ser reprovado. Não pode. Não pode, irmão. Ah, isso aqui não pode, isso aqui não pode. Ficar reprovando tudo que a gente envia. Não pode. Sinceridade não pode. Então, ou a gente pensa nisso, ou fica difícil. E retomando novamente, para nós finalizar, senão vai ficar um vídeo muito cansativo. Irmãos, no amor de Jesus, vamos fazer um marketing melhor. Não é só meu, marketing de toda a Irmandade, coisa boa que você divulga, coisa boa. Um bom encarregado que você vê que é um bom encarregado de orquestra, divulga ele. Quando você vê que um irmão de ministério está fazendo um bom trabalho, divulga o trabalho dele. Tem um irmão que falou assim: irmão Kleber, aqui na minha cidade tem um pregador que ele tá fazendo um bom trabalho pregando o evangelho. Então fala bem dele. Comente dele nas redes sociais. Que ele é um bom pregador do evangelho. Divulga o trabalho dele. As pessoas falam assim: lá na Assembleia de Deus, tem uns pregadores famosos. Na época, nos anos 90, era o Marco Feliciano, né? Tinha um outro pregador lá que eu não esqueci o nome dele. Hoje em dia é outros pregadores, né? Famosos, né? Tem o Juliano Fraga agora que é famoso. Ele é famoso. Mas por que é famoso? Porque as pessoas fazem o marketing dele. As pessoas divulgam o trabalho dele. As pessoas convidam ele para podcast. As pessoas... Tem um outro irmãozinho aqui do canal. Ele conseguiu até uma entrevista para mim num outro canal do YouTube. Foi ele que conseguiu.
que ele fez? Ele começou a ir nos canais grandes e falou: chama o Mon Kleber para entrevista. Ele chega nos canais que até critica a congregação e ele fala assim: ó, chama então o Mon Kleber é teólogo, chama ele lá. Você sabe por que muitas vezes o pessoal de fora não me chama? Porque eles têm preconceito com a igreja que nós frequentamos. Eles são preconceituosos. Então eles têm ranço da nossa igreja. Então eles já definem a gente como seita. Mas não chama as pessoas para. Ok, você acha que é uma seita? Então chama um teólogo deles lá, para dar um parecer. Entendeu? E eles não chamam. E esse irmãozinho que me segue aqui no canal, ele vai em todos os canais grandes e fala, ó, ele vai lá e comenta, ele vai no direct dos canais gigantes e fala, ó, vocês querem chamar o Mon Kleber, já que vocês acham que a coronação é aceita, então chama o Mon Kleber, ele explica melhor. Chama ele lá. Ele faz o marketing. Ele faz o marketing. Vamos aprender a elogiar mais os nossos. A gente tem a síndrome do vira-lata. A gente fala das pessoas de fora, mas não falamos dos nossos. Parece que os nossos não prestam. Entendeu? Vou dar um exemplo. Ó. O Júnior Fraga ele tem graduação e tem, eu não sei se ele falou 2 pós-graduações. Ok? Ok. Ele é um homem muito estudado, ele manja muito. Eu tenho 2 graduações, tenho 8 pós-graduações, tenho um mestrado e tô fazendo o 2º mestrado. Você tá entendendo? Isso aqui não é carteirada. Só para mostrar a diferença. Nós elogiamos o pregador de fora, mas não elogiamos os pregadores nossos daqui de dentro, que não perdem nada. Eu mandei um áudio de uma pregação minha eu preguei numa igreja esses dias, mandei para um corajoso amigo meu, né? Ele é amigão meu. Tenho um apreço por ele, um amor muito grande por ele, porque ele é muito crente, muito humilde e de uma mente muito esclarecida. Uma mente muito esclarecida. Ele vai ser corajoso, ele vai ser um baita cooperador, um baita ancião. Vai ser um baita ancião. Porque tem uma mente esclarecida. E é humilde. Humilde, simples, humilde. E gente boa. Troca a maior ideia. Quando nós fomos lá na região dele, ele trocou ideia com meu filho, conversou com meu filho, coisa que muita gente, ninguém vê meu filho, ninguém conversa com meu filho. Não, ele conversou com meu filho, ficou trocando ideia com meu filho. Ele é muito, muito pra frente. Ele é um baita de um comprador de jovens. É um baita comprador. O comprador de jovens não pode só passar pelo jovem e só saudar ele. Troca ideia. Fala assim, ó, chega pro menino da sua reunião e fala, e aí, como tá a vida? Como que tá os planos? E aí, vai fazer o Enem? Teve cooperador de jovens que perguntou pra mocidade domingo passado. Gente, vocês faltaram hoje na reunião, não pode faltar. Vocês faltaram. Ele nem sabia que tinha Enem. Ele nem sabia. E vocês sabiam que no Enem, vocês sabiam que no Enem teve pergunta que envolveu Bíblia? Teve pergunta que envolveu religião? E você sabia que o meu filho respondeu certo? Ele respondeu certo, porque ele assistiu meus vídeos aqui no YouTube? Vocês sabiam? Olha o trabalho nosso aqui, irmão. Olha o nosso trabalho. Teve uma irmã aqui no comentário que perguntou qual é o vídeo que tá falando da confissão e tal. A playlist, irmã, chamada Discipulado. Playlist chamada Discipulado. Assiste todos esses vídeos. Eu ainda vou colocar mais um, último, que é a cereja do bolo. Se o teu filho assistir esse vídeo, ele vai poder falar: agora eu posso me batizar. Agora eu sei o porquê que eu tô me batizando. Ele pode ir lá no Braz batizar tranquilamente, porque ele sabe por que tá se batizando. E pessoas que já se batizaram, ele pode assistir todos os vídeos e falar assim: agora eu entendi por que eu me batizei. Não foi por a emoção, não foi porque o coração disparou. Porque agora eu entendi porque eu era um pecador e que Cristo morreu no meu lugar. A morte vicária, substitutiva. Agora eu entendo. Então é uma playlist chamada Discipulado. Então, irmãos, o Cobra já reclamou que não tinha. E próximo domingo agora vai ter também novamente. Domingo agora tem Enem novamente. Então a tua reunião de jovens, cooperador de jovens, vai estar vazia. Vai estar vazia. Porque os jovens precisam prestar o Enem. Então troca ideia com o teu jovem, com a tua jovem. E aí, tá tudo bem? Pergunta pra irmãzinha. A irmãzinha tá lá triste, conversa, brinca com ela. Lógico, tudo dentro de um respeito, dentro de uma educação. Ô, irmãzinha, não fala, só vive sozinha. Vai lá falar com as suas amigas, não tem amiga, não? Ah, eu tô triste. Conversa com ela. Você tá estudando? Sabe, conversa, que a pessoa precisa ser
ela precisa ser vista, ela precisa saber que ela existe. Um jovem muitas das vezes está na solidão e ele precisa saber que existe. Um comprador de jogos não pode simplesmente passar e só saudar ele com o ósculo santo e falar, ah, tá bom, saudei, tá ótimo. Não, tá tudo bem em casa? Pergunta se tá tudo bem em casa. Tá tudo bem em casa? Seu pai tá bem? Sua mãe tá bem? Suas irmãs, seus irmãos estão bem? Tá tudo certo? E aí, tá estudando? Como tá a escola? E aí, brinca com ele, faz piada, brinca com ele. E aí? E aí, que time que você torce? O seu time perdeu. Brinca. Seja acessível. Não seja carrancudo, porque eu sou crentão, que eu sou homem de Deus. Não pode, ninguém vai aceitar você, você vai ser um pedante, ser um chato de galocha. Ninguém vai querer ficar perto de você. Ninguém. Então, assim, seja mais alegre, sabe? Mais receptivo, entendeu? Tudo dentro de um respeito, dentro do bom testemunho, da sabedoria, mas seja mais receptivo. Pra mocidade se sentir bem. Entendeu? Porque se um moço, muitas das vezes, uma moça estiver angustiada, ele vai pedir um conselho pra você. Ele vai se sentir confiável. Eu posso contar com o meu coprojosa. Entendeu? Tem coisa que o jovem ele não quer falar pro pai e pra mãe. Você acredita nisso? O jovem ele não quer falar pro pai e pra mãe, mas ele pode confiar no comprador dos jovens. O, um dos meus professores, ele é padre. Aliás, todos os meus professores são padres. Ele contou em sala de aula que ele estava no confessionário, né? E ele ficou numa situação muito ruim. Por quê? Porque a moça chegou lá, começou a falar com ele no confessionário e começou a ter crise de choro. E do jeito que ela falou, ainda entendeu que ela estava sendo abusada pelos pais, abusada pelo pai. Só que ele não podia denunciar, porque ele tinha o voto da ideia da confissão, né? Do padre. Ele não pode contar pra ninguém. Mas olha a situação, que ela tinha que contar pra alguém. Ela foi contar onde? Lá no confessionário. Muitas das vezes o jovem quer falar alguma coisa e ele não tem coragem de falar com os pais, mas ele vai falar com o comprador de jovens, ele vai falar com o auxiliar. E como que você tá apto para receber essa conversa? Como que você vai tratar essa situação? É igual onde uma irmã falou assim, ela entrou em contato comigo, irmão Kleber, preciso de um conselho. Preciso de um conselho. Meu marido me bateu, me deu uns 3 murros na cara. O que eu faço? Falei, o que a irmã faz? Chama a polícia pra ele. Chama a polícia. Ele te agrediu. A próxima vez ele vai tentar te matar. Então chama a polícia pra ele, pede uma medida protetiva, se distancia dele, porque esse não é um marido. O marido fica socando a mulher. Não. A gente tem que dar valor também pra nossa família. Ontem eu cheguei meia-noite. Meia-noite em casa. Meia-noite, não, meia-noite minto. Meia-noite e 40. Quase 1 hora. O guarda da rua não pôde me acompanhar. Eu mandei mensagem pra ele, não pôde me acompanhar. Ele viu a mensagem muito tarde. Então eu vim sozinho na rua, na escuridão. Quando eu tô chegando na rua, lá longe eu vejo a minha esposa abrir o portão e vindo ao meu encontro. Pra me esperando, preocupado com o marido. E já pensou se eu vou lá e agrido ela, bato nela? Isso não tem cabimento. Você não é um marido. Você não é um marido. Você não é um esposo. Você não é um esposo. E aí eu falei pra minha irmã, chama a polícia. Abre uma medida protetiva e se distancia dele. Porque esse homem não pode estar perto de você. Ele não te respeita. 3 murros na cara de uma mulher não pode. Isso aí é um crime. E a pessoa não pôde desabafar com ninguém. Ela quis desabafar comigo. Você tá entendendo? Que a gente tem que estar preparado para essas situações. E a gente tem a vantagem que a gente não faz voto igual o padre faz. O padre não pode contar pros outros. Se eu souber que alguém tá batendo na mulher, eu chamo a polícia. Se alguém me condenar, eu chamo a polícia. Se a pessoa não chamar, eu chamo. Não pode, essas coisas não podem acontecer. Essas coisas não podem acontecer. Não pode. Então, igual teve uma irmãzinha aqui, falando que lá na região dela o ministério fica falando toda hora falando, é, toda hora falando que ela, lá na região dela, o ministério fala que a mulher não tem vez, que ela não pode falar nada. Isso não tá na Bíblia, tá? Isso aí é antibíblico. Eu vi um xarope falando aqui no meu vídeo, falando que não, tá na Bíblia assim e tal. Porque interpreta mal o texto, não sabe interpretar o texto, fica falando besteira. Tá? E outra coisa, a pessoa quer citar Gênesis, porque é a Eva que pecou. Então, mas quando a Eva pecou, Adão estava perto. E a raça humana é o homem e a mulher, é o macho e a fêmea. Eles são a raça humana. Então, quando a Eva peca, a raça humana inteira peca. E o homem estava envolvido, porque o texto diz que o homem estava perto e não falou nada. Então, na narrativa de Gênesis,
o homem concordou com o pecado dela. Então esse negócio, ela pecou e depois enganou o homem, tá? Isso aí é papo furado. É má interpretação do texto bíblico. E aí usam esse texto para manter o machismo no nosso meio e ficar mandando as mulheres calar a boca. Inclusive, realmente, eu quero encontrar uma irmã com algum conhecimento, de algum tipo de conhecimento, não importa. Eu quero trazer aqui no meu canal, porque no meu canal só homem falando não aguento. Eu também nem eu aguento mais eu falando aqui. Eu quero chamar uma mulher para falar aqui, para se expressar, para ensinar, para fazer coisas, para ajudar a igreja. Mulher também tem vez, ela pode ajudar. O cristianismo foi marcado por várias mulheres ajudando na fé cristã. Tem a minha ex-professora, a Lindsay Meyer, tá lá em Portugal, na faculdade Lusófono, e ela é a maior pesquisadora de como as mulheres ajudou o cristianismo primitivo, do primeiro século, segundo século, terceiro século. Uma das maiores pesquisadoras nessa área. E ela fala que a mulher foi super importante para o crescimento do cristianismo. Super importante. Então não dá pra gente ficar aceitando essas coisas, tá? Então, assim, o povo tá sofrendo muito. E tá tendo um êxodo, as pessoas estão indo embora, e aí precisa fazer alguma coisa. O que a gente vai fazer? O que a gente precisa melhorar? Uma das coisas que eu tô tentando fazer é ajudar nas bases. Quero visitar as igrejas, ajudar a Irmandade, ver o que a Irmandade tá precisando, ajudar. Ajudar. Inclusive, eu preciso liberar o curso. Eu acabando aqui, eu vou liberar um curso pro irmão. O irmão pediu uma bolsa de estudo. Vou liberar para ele uma bolsa de estudo. Tem 2 irmãos que pediu uma bolsa. Não, um. Esses dias eu já me liberei uma bolsa de estudo para ele. Ele faz medicina e ele fala que ele trabalha, ganha muito pouco para manter a casa e faz medicina. Não sei se ele ganha uma bolsa de medicina, mas ele faz medicina. E ele não tem condições de pagar o curso de teologia. E ele pediu se eu podia ministrar a bolsa para ele. Eu falei, não, tranquilamente. Já liberei o curso para ele na hora. A questão aqui não é dinheiro. A questão aqui é ajudar. Teve um bobão que escreveu um comentário aqui. Kleber pedindo Pix e tentando vender curso. Que professor que é esse? É um bobão. Na internet hoje em dia é assim que funciona. O mundo que vivemos hoje é assim, é a internet. Se eu não divulgar meu trabalho aqui na internet, ninguém fica sabendo que eu existo. E o nosso marketing já é um marketing ruim. Aí vem um bobão desse e fala, tá pedindo Pix, pedindo... É um bobão. É um bobão. Eu tenho certeza que ele assiste um monte de gente lá que fica xingando a igreja, mas chega aqui no meu canal, quer falar mal do meu trabalho. É um bobão. Aí eu ocultei ele do canal e não vai poder mais aparecer nunca mais nas falas dele. Ele pode escrever à vontade, não vai aparecer nunca. Então é isso. É um, o nosso marco precisa melhorar. Não é só o meu, de todos nós. O que de bom? Se você sabe que tem uma irmã enfermeira que faz um bom trabalho na tua comum, divulga o trabalho dela. Se você sabe que um irmão de Libras que ajuda lá os surdos no culto, divulga o trabalho dele, diz que ele é bom, fala bem dele. Você não pode simplesmente ficar calado e achar que as coisas vão acontecer. Não... Gente, o mal, ele tem uma velocidade muito grande. A notícia do mal, ela corre longe, ela vai longe. O mal. O bem, ele demora. A notícia do mal vem a galope. O bem não. O bem vem difícil. Ele vem devagarzinho. E se a gente não dá um empurrão nessa situação, fica difícil. Só fica divulgando coisa ruim no nosso meio. Fulano perdeu o ministério, fulano pecou, fulano abandonou a mulher, fulano foi... É só notícia ruim. Não tem nada coisa de bom no nosso meio, não. Não tem nada de bom. Nossa orquestra linda e maravilhosa cantando, ninguém divulga mais nada disso, não. Ninguém divulga que nós temos uma orquestra bonita, nós temos agora Libras, nós temos a escolinha para as crianças, coisa que não tinha, mas hoje tem. As circulares, os irmãos de ministério têm que ler essas circulares antigas, que foram lidas. Teve uma circular aí dizendo que não é para chamar mais ninguém de seita. Tem uma outra circular dizendo que não é obrigatório realmente se batizar. Tá lá a circular falando. Tem uma circular falando que examinar e estudar é a mesma coisa. Sabe? Tá lá, lê no culto. Eu li aqui no meu canal. Então divulga coisa boa. Por que nós só divulgamos coisa ruim? Os influencers que tem aí na CCB. E aí, quanto que você vai se mexer para ajudar a sua igreja?
Ou você só quer curtida, compartilhamento, as pessoas falar do teu nome, você ter visualização e ganhar muito dinheiro? Você só tá preocupado com o dinheiro? Eu não tô preocupado não, irmão. Se hoje, depois desse vídeo, entrar 100 pessoas e falar, Kleber, eu não tenho dinheiro, eu dou a bolsa de estudo. Não tô preocupado com isso não. O Deus da providência, ele cuida de mim, ele sempre cuidou de mim. Ele sempre cuidou de mim. Sempre cuidou de mim, sempre. Deus sempre cuidou de mim. Eu tinha que fazer a cirurgia, vários irmãos me fizeram doação. Mas teve um dia, um dos irmãos, que fez a doação, um dos irmãos, o valor da cirurgia era 2.000. O irmão depositou, nem sei quem é esse irmão. Ele depositou R$ 2.000 na minha conta, do nada lá. Foi o dinheiro da minha cirurgia. E as outras doações ajudou a comprar o meu óculos, que ele é caro, ele custou R$ 3.000 esse óculos aqui. Deus sempre cuidou de mim. Eu não tô preocupado com o dinheiro. Deus vai. Eu creio na providência de Deus. Eu creio que Deus ajuda a gente. Eu creio que Deus faz obra. Ó, Deus me deu uma bolsa de estudo. Deus cuida da gente, irmão. Deus cuida do seu povo. Deus cuida da sua igreja. Deus cuida do seu povo. Deus é o Deus da providência. Ele não deixa seu povo desamparado. Ele não deixa seu povo mendigar o pão. Ele não deixa seu povo passar necessidade. Eu sei que no último minuto Deus aparece. Se você tá aqui assistindo esse vídeo, você tá aflito, você tá passando necessidade, dificuldade e você não tem saída. Se você crê no Deus da Bíblia, no Deus cristão, você é um servo de Deus, você é uma serva de Deus, no último minuto Deus vai aparecer. Ele não vai te desamparar. Ele não vai deixar você passar vergonha, passar dificuldades, essas necessidades. Aí que tem gente que pega as sessões do texto bíblico e fala, não, mas aquele lá passou, porque aquele interpreta mal o texto e faz a aplicação péssima do texto. Deus cuida do seu povo. Deus cuida do seu povo. Fui jovem e hoje sou velho, mas nunca vi um justo perecer e sua descendência mendigar o pão. Deus é o Deus da providência. Por que você acha que no começo desse vídeo eu pedi oração para as pessoas que perderam a casa lá, lá no estado do Paraná e as pessoas que perderam a casa agora aqui na Zona Leste de São Paulo? Porque eu sei que é o Deus da providência. Se Ele quer, Ele cria um caminho novo. Ele é o Deus que abre caminhos. Ele faz coisas que nós não esperamos. E muito mais do que nós imaginamos Ele faz pra gente. Não dá. Eu não posso diminuir o Deus. A experiência que eu tive com Deus é sempre a experiência do socorro. É sempre a experiência do socorro. Sempre. Eu lembro quando eu era moço, acabou tudo em casa. Não tinha mais nada. Minha mãe não conseguiu trabalho, não tinha nada em casa. Passando fome. E o homem da casa, que nós tínhamos alugado, ele pediu a casa. E a gente não sabia o que fazer. Não sabia o que fazer. Não sabia. Não sabia. E eu orei a Deus, clamei a Deus, Deus, não sei o que fazer, nós vamos perecer, nós vamos pra rua. E uma das coisas que eu tenho terror é morar na rua, porque eu sempre tive medo de morar na rua. E eu falei assim, nós vamos pra rua, senhor, esse homem vai expulsar a gente, não tem nada pra comer, e tinha acabado o nosso gás. Aí um dos parentes da nossa casa, da nossa parentela, um parente que ele trabalha e ganha bem. Ele do nada apareceu lá na nossa casa, lá apareceu, ficou olhando assim pra mim. Falou assim, vocês estão precisando de alguma coisa? Tá, eu tô vendo que vocês estão meio tristes. E eu fui o primeiro a abrir a boca. Falei, não, vocês estão precisando sim, ó, acabou o gás. Nós não tem o que comer em casa, não tem comida. E o homem pediu a casa, o aluguel tá 2 meses atrasado aí. Ele falou, não, fique em paz, eu vou comprar o gás, vou comprar comida e vou pagar esses 2 meses de atrasado. Deus é Deus. Deus não deixa a gente desamparado. Deus cuida da gente. Deus cuida do seu povo. Vocês lembram lá do Deus mandou pão no deserto? Deus mandou cordonizes? Deus manda, Deus manda. Aonde é improvável, Deus manda, Deus chega lá. Então, vamos divulgar o nosso trabalho, vamos divulgar o trabalho da igreja, vamos divulgar, não é só o meu não, é de todos. É de toda a irmandade, de coisas boas que acontecem no nosso meio. Tem coisas boas que acontecem no nosso meio. Esses dias minha esposa levantou para contar 2 obras. Ela contou 2 obras recentes que Deus fez na nossa vida. Aí ela contou. Nisso que ela contou, a igreja ficou assim. Aí tinha uns músicos fazendo cara feia. Assim. Eu não entendi, eu não entendo, realmente eu não entendo.
Sendo que ela contou 2 obras maravilhosas que foram obras recentes. E a pessoa assim, as pessoas não creem mais nas coisas de Deus. As pessoas não nem falam mais. Nós temos bons testemunhos, nós temos testemunhos maravilhosos, nós temos nosso meio pregadores bons, mas a gente não divulga. Tem gente que fala assim, tem muita gente que não prega o evangelho na CCB. Os que pregam, você não fala bem dele? Tem muito pregador na CCB que não prega o evangelho. Beleza. E os que tem, você falou bem dele? Você já mencionou o nome dele na internet? Você viu esses dias um ex-membro da CCB, e ele tem o meu respeito, Dalvan. Tem o meu respeito. Tem o meu respeito. Ele fez um vídeo no canal dele, no Instagram e tudo mais. Ele falou, se vocês querem, ele, ex-membro da CCB, vocês querem aprender teologia pentecostal, vão lá no Mon Kleber. Ele é da CCB, ele é um teólogo, ele é formado, ele fazendo propaganda minha. E eu não paguei nada pra ele. Fazer propaganda minha. Então ele quer ajudar, vai lá, procura ele. Nós estamos precisando de pessoas de fora falar bem da gente. Apesar que ele é meu irmão, eu considero ele como meu irmão na fé. Mas parafraseando, lógico, dentro do. Ressaltando as medidas certas, tá? Guardadas as devidas proporções, tá? Eu vou entender aqui. Mas eu vou parafrasear. Se esse se calar, as pedras clamarão. A gente tá calado, não fala nada. Tem pessoas que estão lá fora, estão elogiando. Então, a gente precisa melhorar, gente. Melhorar. A gente precisa melhorar. Deixa eu ajustar a câmera aqui, que eu tô. A minha cadeira, ela vai abaixando, que ela tá quebrada, ela vai abaixando. Eu tenho que comprar outra. Por isso que eu falo, ajuda o meu canal aqui, porque você comprou uma cadeira aqui. Ela começa aqui em cima, eu vou abaixando assim. Então, precisamos ajudar uns aos outros, precisamos melhorar, tá bom? As propostas, assim, e tomara a Deus que essas propostas, no final do mês agora, vai algumas propostas boas aí pro Braz, que eles aceitem, que eles não barrem as propostas. Porque a gente tá querendo ajudar a igreja, mas a igreja parece que não quer ajuda. Eu falei hoje pro irmão de ministério, eu tô tentando ajudar, mas parece que vocês não querem. Então por que eu tô fazendo aqui? Eu tô tentando ajudar, a pessoa não quer. A pessoa tá se afogando, eu tô lá estendendo o braço, vem aqui comigo. E a pessoa tá lá, não quer, teimando. Sabe? Então, precisa um pouco mais de humildade também. As pessoas ficam falando que eu sou arrogante, que eu sou soberbo, e aí é sempre bom. Porque assim, eu falei esse dia até pra um amigo meu. Quando eu era solteiro, as pessoas falavam assim, o Kleber é profeta desempregado. Porque eu tava desempregado e eu era profeta de oração. Ele é profeta desempregado. Então eu não dou ouvido para o que ele fala. Aí as irmãzinhas diziam, não vou namorar com o Kleber porque ele é profeta desempregado. Beleza, fechou, aceitamos. Aí eu consegui um emprego. Aí ele falava assim, mas o emprego é ruim, ele ganha pouco. Beleza, a gente aceita. Beleza. Não, mas é que não vamos dar ouvido pra ele não, porque ele é solteiro. Eu fui lá e casei. Né? Eu fui lá e casei. Aí as pessoas falam, não, mas ele casou, mas ele é burrão, ele não sabe nada, ele não é formado. Quem é o Kleber? O Kleber não estudou nada. Aí eu fui lá e estudei. Agora eles falam, não, porque ele estudou, mas é arrogante, é soberbo, é prepotente. Vocês já perceberam que nunca vai agradar todo mundo? A gente nunca vai conseguir estar agradando as pessoas? Então é sempre assim, é sempre criando um motivo para não aceitar você. Então acho que tem que tomar muito cuidado, zelar disso também. Será que não tá faltando humildade no povo, pro povo aceitar? E outra coisa, gente, o povo é simples, igual eu falei hoje pro irmão do ministério. O povo é simples. Não, o povo não é mais simples, irmão. O povo tem a internet na mão. Quando ela tem dúvida, se ela quiser, ela joga na inteligência artificial do WhatsApp. E ela descobre tudo. Ela tem o mundo na mão, no celular. A mocidade não é mais nenhuma bobinha. A mocidade sabe tudo. Quando a gente tá pregando no púlpito, a mocidade tá acompanhando o que você tá pregando. Aliás, quando eu tô pregando a palavra, eu até gosto que as pessoas mantenham a Bíblia aberta. Eu não ligo, não. Esse dia eu vi um irmão dizer, falou que não gosta porque ele acha que tá ofendendo a Deus, que não tá crendo na revelação. Isso aí não é argumento. A pessoa quer fazer o papel bom de bereano. Ele deixa a Bíblia na mão aberta para saber o que você tá pregando. Tá dentro da Bíblia, tá dentro da teologia, tá dentro dos conforme, ou você tá falando uma baita de uma besteira. Quando eu tô pregando, eu até prefiro que a pessoa deixe a Bíblia aberta. Acompanha o raciocínio, acompanha o que tá no texto. Então isso. Eu falei, eu queria terminar o vídeo nos 30 minutos, mas eu vou falando. Mas o papo foi bom, é bom desabafar um pouco, né?
Tá bom, gente? Deus abençoe vocês. No fim de semana aí, logo, logo, se Deus quiser, eu mando mais aula aí pra vocês. Eu preparei duas aulas, né? Duas aulas. Tem uma sobre a aula se Jesus falava outros idiomas, né? O que Jesus falava, né? E tem uma aula pronta também sobre a questão daquela passagem em Isaías que ninguém sabe responder, mas sobre as palavras em hebraico para donzela e virgem, né? Se a profecia de Isaías estava falando de Maria porque Maria era virgem, ou ela simplesmente é uma donzela, ela não era virgem, entendeu? Porque o texto diz: a virgem conceberá e dará à luz um filho. Porque esse é o milagre. Só que tem muita gente da internet que diz que ali a palavra não é virgem, é donzela, no sentido que ela já tinha se deitado com homens, ela não era mais virgem. E eu vou dizer para você que não, que realmente ali é virgem. No texto está dizendo que é virgem. E ninguém sabe responder. Aí, se você assistiu esse vídeo até agora, coloca nos comentários aqui qual aula que você quer ver nos próximos dias. Sobre se Jesus falava outros idiomas ou se aquela palavra ali no Isaías é virgem mesmo ou é simplesmente uma donzela e assim por diante. Deixe seu comentário. Gostou do vídeo de hoje? No bate-papo de hoje? Curte ele, compartilhe, se inscreva no canal, marca o sininho para novas notificações, divulgue entre os amigos e faça um bom marketing. Faça um marketing do que é bom no nosso meio. Não é marketing do Irmão Kleber, é marketing do que é bom no nosso meio. Se você acha que esse conteúdo desse canal é bom para a igreja que você frequenta, faz o marketing dele. Se as aulas que eu ministro aqui faz bem para a tua igreja, faz o marketing dele. Se você sabe de alguém que prega o evangelho na tua igreja, faça o marketing dele, divulga para ele. Tá bom? Vamos divulgar o que é bom no nosso meio. Não é só fofoca. Ah, fulano pecou, fulano não sei o quê, fulano foi embora, o outro entregou o ministério. Má notícia é coisa rápida. Eu quero saber de boa notícia. Eu tô cansado. Eu falei esse dia pra minha esposa, ela concordou. Ela também falou: a gente não aguenta mais de má notícia dentro da congregação. Eu quero saber das boas notícias. O que você tem de bom pra contar? A má notícia é fácil de achar, irmão. Eu quero saber de bom. O que você tem de bom pra contar? Tá bom? Dito isso, Deus abençoe vocês. Hashtag rumo a 50 mil manos, ou pelo menos 6 mil até o final do ano. Querendo Deus em nome de Jesus. Amém.